Olá, tudo bem? Você que é cliente da KD Corretores, você que é nosso amigo aí, parceiros, você que está buscando um imóvel para alugar, eu tenho aqui algumas dicas para dar para você exatamente do que é necessário para você não passar aí uma situação constrangedora ou até mesmo não estar preparado para alugar um imóvel que muitas vezes você vai buscar, almeja um imóvel e está fora da sua realidade. Você busca uma expectativa que está muito alta e a tua realidade é outra. Ou até mesmo o inverso, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês realmente buscar aquilo que é necessário e aquilo que vocês conseguem alugar dentro do seu perfil. Então esse vídeo é para você que está querendo alugar, tá ok? Então vamos lá. Para a gente fazer uma locação, necessariamente nós precisamos ter um imóvel. E esse imóvel ele tem um proprietário, onde nós temos que dar garantias de pagamento e garantias do imóvel para esse proprietário. Então a imobiliária, ela é exatamente, ela faz isso, ela traz essa segurança para o proprietário. De que forma? Análise de perfil e análise das garantias. Tá? Então eu vou explicar isso para vocês agora. Como você fazer para alugar um imóvel de maneira simples e que você tenha tudo aquilo que é necessário, tanto para o proprietário como para a imobiliária. Então vamos lá. Primeira etapa, nós temos que dar garantias de pagamento para o proprietário. O proprietário precisa ter segurança, né, de receber, não ter inadimplência, de não ter problema de pagamento, atraso e etc. Essa primeira segurança, a imobiliária faz uma triagem de que forma? Primeiramente, o cliente, no caso você que está querendo alugar, precisa primeiro saber como alugar e o que precisa para alugar um imóvel. Primeira etapa que você precisa saber é que através da tua renda comprovada, é ali que começa a etapa até quanto você pode gastar, tá? Normalmente, a pessoa ela pode gastar, né, 33% da tua renda com locação, tá? Porque o seguro fiança e a imobiliária muitas vezes não vai deixar isso a ultrapassar essa margem. Então, por exemplo, se você vai alugar um imóvel de R$1.000, você tem que ter uma renda acima de R$3.000, tá? E essa renda ela tem que ser comprovada, tá? Aí você me pergunta, ai Kelvin, como que eu comprovo isso? Primeiramente, ela não é comprovada com extrato bancário, tá? Você consegue comprovar ela com carteira assinada, que é a CLT que a gente fala, os 3 últimos olerites. Então, se você tem carteira assinada, você recebe olerites, aí você vai pegar os últimos 3 meses e você vai somar esses 3 olerites e vai dividir por 3. Se a média desse olerite der 3 vezes o valor do seu aluguel, ok, essa ficha sua já começa a ser aprovada. Tá ok? Então, se você ganha R$1.000, você tem que ter uma renda mínima de 3.000. Ah, Kelvin, mas e se eu não tenho, mas eu tenho meu marido? Ele pode agregar. Aí são 2 pessoas na locação. Ah, eu tenho minha mãe, meu pai e eu que sou filha. Nós moramos juntos. Pode ser a renda dos 3. Tá? Somatória de 3 pessoas, o seguro também aceita e a imobiliária também aceita. Você pode fazer a renda familiar que a gente diz. Tá ok? Mas o que é necessário? Renda tem que ser comprovada. Ou por CLT, ou por, se caso você é um CNPJ, você tem uma empresa, na verdade, você pode comprovar com um Prolabore oficial, tá? É aquele declarado, onde você recebe um olerite da empresa, né, do seu contador, todos os meses, dizendo que você faz essa retirada mensal. Essa comprovação também é válida. O que não vale é aquele Prolabore declaratório que o contador faz lá no computador, assina embaixo, bate o carimbo dizendo que você recebe, que você faz uma retirada. Isso não é aceito porque ele não é oficial, ele não está lá na Receita Federal. Então ele só pode o Prolabore oficial, tá ok? Terceira forma, a mais simples de todas. Se você ganha acima de R$3.000, consequentemente você tem que declarar imposto de renda. Se você declara imposto de renda, já é a renda oficial. Então não tem necessidade de você se preocupar com as outras coisas, porque você está lá declarando todos os anos que você tem essa renda. Ok? Então são essas 3 formas corretas de você comprovar renda. Se você não declara uma das 3, procure saber como fazer essas declarações, essas comprovações. Senão você não vai conseguir alugar. Infelizmente, a primeira exigência é que você comprove
o pagamento, para que a garantia do proprietário seja oficial e a gente consiga dar segurança para o proprietário, ok? Segunda coisa que a gente precisa falar, o score. O score é um mercado bancário junto com o financeiro, né? O econômico do nosso país. Tem um score, que é uma pontuação que você tem dizendo se você é um bom pagador ou um mau pagador. Se o teu score estiver abaixo de 500, quer dizer que você paga boletos atrasados, que você paga contas, não paga em dia. Então o seu score ele desce. Quando você é um bom pagador, ele fica sempre acima de 600, né? Se você consome muito e paga sempre em dia, normalmente o score fica na base de 800, 900, até 1.000, que é o máximo do score, né? Então, quando você consegue administrar bem suas finanças, o teu score vai lá para cima. Normalmente, as imobiliárias, junto com os proprietários, eles conseguem aprovar essas rendas, esse score, acima de 600 pontos. Então, se você tiver acima de 600 pontos, você já é um bom pagador, isso é uma garantia que o proprietário tem, que você não vai ser inadimplente, que você não vai ter um possível atraso. Tá ok? Então essas são as formas que eu posso dar garantia para o proprietário, dizendo que você é um bom pagador. Tá ok? Se você não se enquadra em nenhum desses que eu falei para você, vai ter que se preparar. Aí você vai ter que começar a pegar seus boletos, pagarem na data, pagar um pouquinho antes, se possível. Né? Você vai ter que limpar seu nome, porque restrição no nome, teu score vai lá para baixo. E aí você não consegue alugar nada. Não adianta você ir buscando imobiliárias. Vou buscar uma imobiliária. Não existe coração na imobiliária. Existe, né, cliente, proprietário e imóvel. Né? Então ele não vai se sensibilizar. Se a tua vida financeira não estiver em dia, não existe sensibilização da pessoa, eu vou te ajudar. Não, isso não existe dentro de uma imobiliária. Né? A imobiliária ela vai pelos números, pela razão, ela precisa dar garantia para o proprietário. Ela não vai assumir um risco. Tá ok? Segunda garantia que a gente tem que comprovar para o proprietário, que é a garantia do imóvel. Então nós falamos garantia de pagamento, agora nós vamos falar sobre garantia do imóvel. A garantia do imóvel tem 3 formatos, na verdade são 4. Né? O fiador, nós temos o seguro-fiança, nós temos o título de capitalização e caução. Normalmente, fiança era o mais usado, hoje não é mais. Muita gente hoje não quer mais ser responsável pela locação de outros. Então é muito pouco usado hoje a fiança. Por exemplo, a Cadeia Corretores, ela até aceita fiador se o proprietário aceitar e a gente faz uma análise, é calcionado na escritura. Então existe um custo para isso, porque a gente coloca atrás do documento do imóvel, isso vai para contrato e vai para registro de imóvel. Então isso tem um custo, e muita gente acaba pulando fora pelo excesso de responsabilidade que tem que ter, mas isso é oficial e a lei do inquilinato protege exatamente essa lei. Tá ok? Segundo formato é o seguro-fiança, hoje o mais usado, né? Porque é quando as pessoas não querem pedir favores para as outras, o seguro-fiança é o mais usado hoje. Por que ele é mais usado? Porque hoje nós temos seguradoras que te dão 8% até 15% de custo do valor do teu imóvel. Então, se você está alugando um imóvel de R$1.000, estou falando um valor super baixo para ficar redondo. Normalmente, você vai pagar mensalmente o valor de R$80 até R$150 por mês, além do teu aluguel. Então, se você tem um aluguel de 1.000, você vai pagar 1.080. Se você tiver um aluguel um pouquinho mais caro, isso vai sendo proporcional. Então, fica de 8% a 15%. Vai depender também do teu perfil e da seguradora que você vai contratar. Tá, ok? Tem um monte de seguradora, aqui mesmo nós temos quase 10, a gente faz cotações de todas e as melhores a gente repassa para o cliente. Tá ok? Terceiro formato, que é muito usado também, que é o calção. Calção, muitos aqui, principalmente em São Paulo, usam como depósito. O que seria o calção ou depósito? É uma garantia que você coloca em espécie, que fica durante a vigência do contrato, e no final do contrato é devolvido ao cliente, no caso o locatário, que alugou o imóvel, com juros de poupança. Isso também é uma lei do inquilinato, só que, no mínimo, pela lei, é 3 meses de depósito.
Tem algumas imobiliárias que trabalham com 2 meses, com mês adiantado, mas não é oficial, não é uma garantia. A garantia oficial é acima de 3 meses. Se o imóvel está mobiliado, né, se tem mais coisas dentro, eletrodoméstico, principalmente dentro do imóvel, aí o normal é acima de 4 meses de depósito, tá? Ou caução, como a gente fala. Isso também é colocado em contrato, tá? E isso é repassado para ambos. Sempre, garantia do imóvel não tem nada a ver com a garantia de pagamento. Ai, Kelvin, mas e se eu der 5 meses de depósito, mas eu tenho restrição no nome, isso não garante o meu pagamento? Não. O calção garante a garantia do imóvel. O que é a garantia do imóvel? Destruição do imóvel, né, a quebra de alguma coisa, atrasos de contas, IPTU, atraso de água, atraso de luz, né? Qualquer coisa que vai destruir o imóvel, é para isso que é a garantia, tá? Normalmente, eu vou até falar, não é nem normalmente, né? Obrigatoriamente, o inquilino, junto com o proprietário, eles precisam, eles fazem, né, o pagamento de um seguro. E quem paga normalmente é o inquilino, é o seguro de incêndio, também para garantia do imóvel. E não tem nada a ver com garantia de pagamento, que muita gente confunde. E as pessoas tentam alugar um imóvel com calção alto, 3, 4, 5, 6 meses, achando que ele tendo o nome sujo ele vai conseguir. Não vai, porque são garantias diferentes, né? As pessoas confundem isso. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. A última garantia imobiliária que a gente usa é o título de capitalização. Ele é o mais caro de todos, né? Muitos usam o título que já existe. Então, por exemplo, um cliente tem um título de capitalização, ele quer alugar um imóvel. Ah, eu posso colocar meu título? Pode. Esse título ele vai ser transferido para o nome do proprietário enquanto o imóvel está em contrato vigente. Quando termina esse contrato, é retirado o título de capitalização do nome dele. Lembrando que o título de capitalização é, no mínimo, o valor de 6 vezes o valor do aluguel. Estou falando aqui de um aluguel de R$1.000, no mínimo R$6.000 de título de capitalização. Está lá rendendo a juros, no final do contrato é retirado o nome do proprietário e é colocado o seu nome novamente. Tá ok? Esse é o menos usado porque é um valor alto, acaba ficando caro e muitas pessoas acabam não usando essa possibilidade. Tá ok? Então, deixado aí o recado mostrando para vocês o que é necessário para um inquilino, um possível locatário, alugar um imóvel. Tá? Então, se você tem dúvidas, se você ainda tem alguma dúvida para passar e você não consegue achar essa resposta, pergunta aqui nos comentários, deixa aqui sua opinião, tá? Que a gente vai trazendo as respostas através de vídeos, porque aí fica mais fácil da gente tirar todas as suas dúvidas. Tá ok? Então, fica a dica aí para vocês que querem alugar. E se vocês estão procurando imóvel, cadcorretores.com.br.